Olá, tudo bem? Começando a nossa aula de hoje. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a nossa aula. O tema de hoje é sobre gênero textual, resumo. E quem nunca buscou um resumo, né? De uma novela, de um filme, de um livro, ou até de uma música, né? Porque muitas músicas traduzidas são, na verdade, resumos da música original. Então, o resumo é algo muito comum na nossa vida, né? A gente tem o costume, né, de buscar resumos, pelo menos eu tenho, né? Algumas vezes buscar resumos de capítulos de novela, né? A gente, né, fica lá, né, ansioso para saber o que vai acontecer com o personagem, de um livro que nos indicam, né, filmes, às vezes, né, nos indicam determinados filmes, e a gente, para, né, ver se realmente é bom, né, se realmente tem conteúdo legal que faz parte do nosso gosto, a gente vai lá buscar um resumo. Então, com isso a gente percebe que o resumo é algo muito comum no nosso dia a dia, mas que em alguns casos, né, ele acaba sendo um problema, porque as pessoas passam a ter uma certa dificuldade quando elas precisam, né, redigir um resumo. Então, é a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre isso. E durante a aula também eu vou dar dicas de como você pode redigir o seu resumo, como você pode começar a pensar no resumo. E isso vai ser o tema da nossa aula de hoje. Eu convido você para a gente começar, eu vou compartilhar a apresentação. E aí, como eu estava falando, né, o resumo ele faz parte de diversas áreas, né, de obras, né, que nos são apresentadas no dia a dia, né, obras literárias, obras artísticas, né, resumos de novela, de livros, de filmes. Então, a gente tem uma infinidade, a gente pode encontrar uma infinidade de resumos lá, né, na internet e várias coisas que a gente possa pensar tem resumo na internet, né? De vez em quando, né, me indicam determinados produtos, né, para usar, né? E eu vou lá na internet e busco resenhas sobre tal produto e a gente encontra, é muito interessante que existe até resenha, né, que é um tipo de resumo, existe resumos até de produtos, né, hoje em dia tem até produtos de limpeza, produtos de beleza, produtos de maquiagem, resenhas sobre rímel, sobre batom, resenhas sobre até sobre time de futebol. Tem resenha, resumo de tudo na internet. Tudo que a gente possa imaginar. Então vamos lá. O que é o resumo? O resumo, ele trata-se de um texto que apresenta a exposição abreviada de um acontecimento, obra literária ou artística. Nele é desenvolvido o ato de resumir algo através de uma síntese. Então, o resumo é um pequeno texto, né, baseado no texto principal, que ele vai contar de maneira abreviada, né, de maneira mais sucinta, determinado os pontos, né, e os acontecimentos relatados no texto principal. O resumo ele pode ser um resumo indicativo ou descritivo, ele pode ser um resumo informativo ou analítico, ou ele pode ser um resumo crítico ou resenha. O resumo, os dois primeiros resumos, eles não são tão complicados, né? Eu acho que essa não seria a palavra, mas eles não são, não requer uma estrutura mais complexa, né? O autor ele vai apenas descrever os acontecimentos, relatar as ideias principais, porém, o resumo crítico ou resenha, as pessoas têm uma certa dificuldade de desenvolvê-lo. E por isso nós vamos tratar mais especificamente desse resumo na nossa aula de hoje. O que é a resenha? A resenha é um gênero textual
utilizado para descrever e analisar determinado acontecimento, obra literária ou artística. Então, a resenha, além de descrever, né, além de expor de maneira abreviada os acontecimentos ou a obra literária ou artística, além disso, ela analisa, né, o texto base, o texto principal. Ela vai trazer uma análise, uma crítica, uma certa opinião de quem está escrevendo ou das conclusões que aquela pessoa que está escrevendo teve. E a resenha ela pode ser uma resenha descritiva ou uma resenha crítica. Nós vamos ver cada um desses agora. Para começar o desenvolvimento da nossa aula, eu queria falar sobre as características, começar, né, falando sobre as características do resumo. O resumo é a descrição da obra analisada, descrever a obra, contar a obra, né? Não sobre a sua ótica, né? Eu vejo a obra desta maneira. Não. Você vai descrever o que a obra conta, como que a obra está sendo, como que a obra é desenvolvida. Ela deve apresentar com fidelidade as ideias mais relevantes reproduzidas no texto, destacar os pontos principais, ideias e fatos principais do texto. E é preciso ter síntese e objetividade. Então, no desenvolvimento do resumo, é preciso que a pessoa seja objetiva, que a pessoa diminua o texto principal o quanto possível ela puder, né? Então, para isso, ela vai precisar utilizar conectivos, utilizar outras expressões, outras palavras, né? Para tentar diminuir esse texto principal. Então, passando para os tipos de resumo. Os tipos de resumo, o primeiro tipo de resumo é o resumo informativo ou analítico. O resumo informativo, ele informa o tema e os principais pontos destacados no texto, né? Então, existe um texto base e ali vai informar as principais ideias, né? E esse texto, ele apresenta os objetivos e o assunto, os métodos e as técnicas, os resultados e as conclusões retratados no texto base. Isso quer dizer que esse tipo de resumo é um resumo mais específico. Ele vai trazer as informações de forma minuciosa, né? Se naquele texto foram apresentados gráficos, ele vai trazer o resultado daqueles gráficos, né? As conclusões que se teve, a quantidade que se avaliou no texto principal. Então, ele é bem específico mesmo para retratar informações bem precisas do texto principal. E é importante lembrar que nesses dois primeiros tipos de resumo não existe julgamento de valor e comentários pessoais. Ou seja, o autor ele não vai apresentar a sua opinião ou as conclusões que ele teve em relação àquele assunto. E o segundo tipo de resumo é o resumo indicativo ou descritivo, que é também conhecido como abstract, que é uma tradução de resumo em inglês. Ele apresenta pontos relevantes de um texto, narra as ideias principais sem detalhar aspectos como exemplos, dados qualitativos ou quantitativos. Então, nesse tipo de resumo, nós não vamos ver exemplos que foram dados no texto, nós não vamos perceber quantidades, qualidades, métodos, coisas que são minuciosas, coisas mais precisas do texto. Vai ser uma abordagem geral. O texto trata de tal
tal assunto, ele desenvolve dessa forma e termina falando sobre isso, né? Um exemplo desse resumo são os resumos acadêmicos, né? Que nós encontramos no início de monografias, TCC. Então, lá existe um apanhado geral do que vai ser tratado no trabalho. E, por último, nós temos um resumo crítico, que também é conhecido, também é muito conhecido como resenha. Esse é um tipo de resumo que apresenta a apreciação crítica de determinada obra literária ou artística. Então, como nós vimos lá no início, ele vai apresentar uma descrição do texto base, mas o foco principal da resenha, né, é mostrar a opinião de quem está escrevendo ou as conclusões que essa pessoa teve ao analisar um outro documento que tem a ver com a obra principal, né? Por ser um texto de opinião, é escrito a partir da análise crítica, que pode ser construtiva, negativa ou elogiosa. Então, o autor da resenha, ele pode, por exemplo, falar sobre o assunto do texto base e ele pode fazer um apanhado. Olha, pesquisas científicas notaram determinados resultados sobre este assunto e perceberam que tal, 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 tal. Então, ele pode buscar em outras fontes, né? Pode ser uma resenha em que se busca em outras fontes conclusões para rebater aquilo que está no texto principal ou mesmo para confirmar aquilo que está no texto principal, né? Então, aquela resenha pode ser utilizada de uma forma para promover, né, de forma positiva ou negativa o texto principal. Então, vamos lá. Então, os tipos de resumo que nós temos. Primeiro, o informativo, que transmite informações claras ao leitor, como metodologia, objetivos, resultados e conclusões. Nós temos o resumo indicativo e o que nós vamos, a partir de agora, desenvolver é o resumo crítico, né, que também é chamado de resenha, que nós vamos chamar aqui de resenha, né, que é um resumo redigido muitas vezes por especialistas. Então, quando se fala que é um resumo redigido por especialistas, é que a pessoa que for redigir a resenha, ela precisa ter uma certa intimidade com o tema, ela precisa estar íntima daquele assunto para poder analisá-la, né? O autor da resenha, ele precisa conhecer o assunto de forma clara, precisa, para poder, né, falar sobre ele e colocar a sua opinião. Então, aqui nós temos um exemplo de resumo. Não é o resumo crítico ainda. Eu trouxe um resumo informativo, né, que poderíamos considerar informativo ou indicativo, né? Agora nós não vamos tratar, indicar nesse momento, mas eu queria que você pensasse um pouco sobre ele. O que você acha desse resumo? Esse resumo é um resumo informativo ou um resumo indicativo? Vou deixar essa questão para vocês resolverem aí. O que vocês acham? Vamos lá. O resumo, ele diz assim: João aguardava ansiosamente pelo dia do seu aniversário, no início do mês de agosto, pois ganharia um jogo eletrônico. Ao acordar nesse dia, encontrou o presente. Foi correndo mostrá-lo ao seu irmão, com o qual brincou durante toda a tarde. Lembrou-se de telefonar para um amigo que morava no mesmo prédio, chamando-o para brincar também. Os três se divertiram muito com o jogo até a hora do jantar.
Então, eu vou deixar essa questão para vocês. Que tipo de resumo você acha que é esse? Aqui tem o texto base e eu coloquei aí as ideias principais em que o autor do resumo, né, destacou para redigir o seu texto. E aqui nós temos o resumo. Atividade. Você vai ter que descobrir que tipo de resumo é esse. Para você, melhor, que tipo de resumo é esse? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar sobre o resumo crítico ou resenha. O resumo crítico ou a resenha é a descrição e análise de determinada obra literária ou artística. Ou seja, nós vamos ter a descrição e a análise, né, do texto base. Ela vai relatar o assunto, né, que foi tratado no texto principal, sem descrever os acontecimentos. Ela não vai precisar destacar métodos, técnicas, né? Ela não vai precisar focar, né, minuciosamente no texto principal. Mas ela vai descrever o que é tratado ali para poder, a partir disso, realizar a sua análise. Então, ele vai acrescentar o texto da resenha, ele vai acrescentar informações novas ao texto originalmente resenhado e vai transmitir a opinião do leitor, né? Daquele leitor, daquele que leu o texto principal. Ou ele vai apresentar análise de dados e métodos, ou seja, foi o que eu falei antes, mais cedo, né? Que muitas vezes ele vai buscar em outras fontes, né, informações para sustentar, né, sustentar positivamente ou negativamente aquilo que está sendo tratado no texto principal. Então, a resenha ela pode ser descritiva ou uma resenha crítica. A resenha descritiva ela aprecia determinado tema, conteúdo ou obra literária ou artística. Então, ela vai descrever as informações contidas no texto original com o propósito de informar, mas com uma certa forma, né, descrevendo, mas analisando, olha, de forma positiva, o autor trata esse assunto, né? E aí ele destaca determinado acontecimento da história que provocou uma grande revolução na vida da sociedade, e isso acabou produzindo um certo desconforto para o governo. Então, ele vai descrever, mas assim, de uma forma analisando o texto principal. E a resenha crítica, que também é chamada de optativa. Ela descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. Ela apresenta um juízo de valor sobre o tema, conteúdo ou obra literária ou artística. O conteúdo é apresentado como indicação ou um alerta. Ou ele vai nós vemos muito isso em resenhas de filmes, né? Eu indico esse filme porque ele é muito bom, eu indico esse filme porque ele tem uma pegada para trazer uma reflexão, para fazer a gente refletir sobre a vida, para a gente pensar sobre determinado assunto, tal, tal, tal. Um alerta, olha, esse filme não é legal porque ele trata o tema de uma forma meio que equivocada, né? Ele não apresenta fatos que são reais, tal, tal, tal. Então, a resenha, a resenha crítica, ela passa uma certa, não, ela passa a opinião de quem está escrevendo. E é um texto de natureza informativo, argumentativo, ou seja, ao mesmo tempo que o autor da resenha ele vai informar algo, ele também vai argumentar sobre aquele algo que ele está escrevendo. Então, diante de tudo que nós falamos anteriormente,
eu trouxe esses dois exemplos aqui para a gente analisar, né? De tudo que nós vimos, né? Nós temos um exemplo de um resumo, né? Propriamente dito, sem uma crítica, e a resenha. Primeiro, sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos. Né? No primeiro trecho aí que você vai ler, você vai parar o vídeo agora e vai ler, você vai perceber que o autor, além de contar, de redigir o que é tratado no livro, ele ainda, de certa forma, ele apresenta uma análise sobre essa obra, sobre a obra de Vidas Secas. E no segundo exemplo de resumo, o autor ele se coloca apenas para informar o que é tratado na obra do Graciliano. Então, eu vou deixar aí para vocês lerem e para vocês fazerem a avaliação de vocês sobre isso. Tá legal? É uma outra atividade, a segunda atividade de hoje. E, por fim, nós vamos pensar sobre qual a melhor maneira, né, de redigir um resumo. Como elaborar um resumo? Será que existe uma fórmula para a produção desses gêneros sexuais, assim, de cada um desses tipos de resumo? Como que eu posso começar? Por onde começar? Então, nós precisamos olhar para o texto e fazer algumas perguntas sobre ele. E são essas perguntas que eu coloquei para vocês, que vocês podem anotar, e isso é muito importante para essas perguntas são muito importantes para qualquer resumo. Então, eu primeiro preciso pensar, o que propõe o texto? O que o texto principal propõe? O que ele quer dizer? O que ele está propondo? O que explica? O que ele está explicando? Nas ideias que ele está colocando ali, o que ele quer explicar? Qual é a discussão? Qual é o ponto central dessas ideias? O que está sendo discutido? O que é preciso refletir? E, por fim, são as conclusões. O que esse texto demonstra? Quais são as conclusões que ele está me passando, que ele quer me dizer? E aí eu fiz uns passos aqui, né? Eu elaborei alguns passos que eu, quando vou redigir os meus resumos, eu faço, e que são muito importantes. E quando eu aprendi isso com uma professora na faculdade, isso foi muito importante para mim, e eu não posso deixar de passar isso para vocês, porque são passos que me ajudam muito na minha vida acadêmica a desenvolver os meus resumos. E eu tenho certeza que, se você seguir esses passos, você também vai conseguir desenvolver. Primeiro, a primeira coisa que eu faço, eu leio o texto com muita calma e atenção. E eu tinha o hábito, antes de aprender isso, de ler o texto e já ir marcando. Eu marcava tudo que eu achava importante. E aí, essa professora me ensinou a não leia o texto e já comece a marcar as partes que você acha importante. Primeiro, leia ele de uma forma tranquila, de uma forma assim, liberta mesmo, né? Com liberdade, sem pensar muito naquelas perguntas que a gente viu lá agora há pouco. Não pensa muito nessas perguntas, só leia o texto. Só tente compreender o texto. Então, primeiro eu faço isso. Primeiro eu leio e tento compreender o que o texto quer dizer. Depois, eu releio o texto e marco os trechos. Os trechos que eu acho importante, as palavras que me chamam a atenção, as frases que eu percebo que ressaltam os pontos principais do texto base.
E muitas vezes eu vou precisar ler 2 ou 3 vezes, porque existem textos mais complexos e textos que são mais fáceis. Então, os textos que são mais fáceis, normalmente eu leio 2 vezes. Mas alguns textos que são mais complexos, e você vai encontrar isso muito lá na sua vida acadêmica, lá na faculdade, nós vamos encontrar textos que são mais complexos, eu vou precisar ler o texto mais de 2 vezes, para poder tentar entender. Aí, no terceiro passo, eu vou reescrever as partes que eu destaquei no passo 2, com as minhas próprias palavras, sem perder o sentido do texto. Então, eu vou reescrever, vou colocar as palavras que eu destaquei, eu vou tentar buscar outras palavras que tenham o mesmo sentido. As frases, eu vou reescrevê-la tentando diminuí-las e com palavras que vão dar o mesmo sentido delas, da mesma forma os trechos, né? E aí eu vou buscar conectivos, aí eu busco, né, conectivos para fazer as ligações entre esses trechos, essas frases, né, entre os parágrafos, né, entre os resumos dos parágrafos, as citações que eu vou tirando do texto, e depois eu vou substituindo os elementos específicos, como eu falei, as palavras, né, por outros elementos mais genéricos. E aí eu fiz o meu resumo. Quando eu termino de fazer essa parte, se eu tenho o objetivo de fazer uma resenha, aí, quando eu terminei essa fase, se era só um resumo, eu termino no passo 5. Mas se é uma resenha que eu não coloquei aqui, mas que eu estou falando para você agora, se é uma resenha, aí agora sim, eu vou estar capacitada para dar a minha opinião. Então, eu não coloquei o passo 6 aqui, por quê? Porque aqui, até aqui eu faço o meu resumo. A partir de agora, a partir do passo 5, é que eu vou apresentar a minha opinião ou as conclusões que eu busquei a respeito do meu resumo, a respeito do texto base a que eu estou me baseando. Entenderam? Eu acho que fica muito fácil seguindo esses passos, eu acho que eu consigo desenvolver melhor o meu resumo e apresentar as ideias que eu preciso. Lembrando que na resenha, essa opinião do autor, normalmente ela aparece nos últimos parágrafos, né? Por quê? Porque ele faz a descrição da obra e ele fecha com a sua opinião e fecha com a análise da obra. E, para a gente terminar nossa aula de hoje, eu proponho para vocês mais uma atividade, que é, primeiro, você vai escolher uma reportagem e vai fazer um breve resumo sobre ela, em apenas um parágrafo. Né? Você vai falar qualquer reportagem que você quiser, do tema que você quiser. Se você gosta de esporte, pode fazer de esporte. Se você gosta de maquiagem, se você gosta de moda, não sei. O que você quiser. Você vai escolher um tema e vai fazer um breve resumo sobre ele em um parágrafo. Né? Não vai apresentar a sua opinião, ok? Você vai só dizer o que está dizendo ali. Né? Você pode fazer um resumo informativo ou um resumo indicativo. E a segunda atividade, você vai escolher um filme e vai fazer uma resenha crítica sobre o filme. Você vai apresentar a sua opinião sobre ele. O que você achou? Caso você não tenha interesse no filme, não goste de filme, pode fazer de uma novela, pode fazer de um livro, o que você quiser. Eu coloquei um filme aqui, mas vai ficar a sua vontade. O que você quiser fazer, você vai fazer. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu gostei muito de estar com vocês, tá? Então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.